Oi pessoal, eu sou o Alê. E eu sou a Mari do Além da Contracapa e hoje começa o nosso especial de fim de ano. Não sei se vocês lembram, mas aqui no Além da Contracapa a gente tem uma tradição de fim de ano, que é sempre falar um pouquinho mais pra vocês sobre as nossas melhores leituras do ano e também quais são as nossas maiores expectativas pro ano seguinte. E esse ano a gente vai fazer uma coisa a mais. A gente vai comentar com vocês quais foram as nossas experiências com os livros que no ano passado a gente considerou as nossas maiores expectativas para esse ano. E é com esse vídeo que a gente abre o nosso especial. A minha quinta maior expectativa para esse ano era Ascensão dos Nove, é o terceiro livro da série. E eu acabei de ler esse livro, gente. Eu comprei ele na Black Friday agora, chegou e eu já peguei. E eu li muito rápido. Começou a ler e já terminou. Foram umas 27 horas, eu comecei a ler numa noite e na madrugada do dia seguinte eu já tinha terminado. Então, pra vocês verem o quanto eu gostei. Eu achei que é o melhor livro da saga até agora. A gente começa a se distanciar um pouquinho mais de episódios isolados para ver a saga como um todo, a história da saga, não a história de um personagem, de episódios mais isolados. Então eu achei que foi um fator bem positivo. E mesmo não gostando assim muito do protagonista, o número 4, ou o John, acho que eu até já comentei nas duas resenhas, né? Eu sou o número 4 e o Poder do 6, eu comentei que eu não gosto muito do John, eu acho ele assim meio adolescente, rebelde, meio insuportável, mas mesmo não gostando dele, eu tenho gostado bastante da série e tô com bastante vontade para conferir os próximos livros ano que vem. E a minha quinta maior expectativa para esse ano era Marilyn, uma biografia da Marilyn Monroe. Eu gostei do livro, mas eu não gostei dele tanto quanto eu imaginava, porque eu achei que a narrativa do autor ela é um pouco enrolada. Na verdade, ele foca demais em alguns aspectos da vida da atriz, enquanto por outros ele assim, passa quase que batido. E justamente eu tinha curiosidade de ler essa biografia da Marilyn, porque eu já vi algumas coisas que tem ela como objeto central, eu já assisti filmes, eu já assisti séries, inclusive eu já li uma outra biografia, que é a Marilyn e JFK, que eu já resenhei ali, inclusive, aqui no blog. Mas ela é uma biografia um pouco diferente, porque ela não foca na vida da atriz e nem na vida do presidente Kennedy, mas sim no romance que os dois tiveram. E como cada uma dessas obras, sempre que se vê a Marilyn Monroe, cada obra tem uma abordagem e mostra ela de uma forma diferente. Então eu tinha curiosidade de ver uma biografia que fosse só dela, com essa expectativa de que fosse mostrar a vida da atriz e quem ela era num panorama assim mais amplo. E não foi o que aconteceu, porque o autor foca demais em algumas coisas e outras ele quase não menciona. Inclusive, uma coisa que me incomodou muito foi que ele parece querer fazer um panorama com a política, com o cenário político americano daquela época. O livro foi escrito, se não me engano, em 73, uns 10 anos depois da morte da Marilyn. O Nixon, acho que tinha acabado de ser reeleito, estava começando, eu acho que ainda no comecinho, o escândalo Watergate, mas ele fica dando várias alfinetadas no Nixon, ele faz questão de comentar aquilo. E, gente, isso não tem nada a ver com a biografia da Marilyn. Podia até ter um presidente, mas não o Nixon. Inclusive, isso também foi uma coisa que eu achei estranho. Os Kennedy quase não são mencionados, só mais pro final. O John, ele fala muito pouco. O Bob também, ele quase não fala. Mas não fala Nixon do romance. Quase não fala do romance. E eu acho que ele até nem fala do romance. Ele menciona alguns encontros deles em algumas ocasiões, mas eu acho que ele quase não menciona o romance. Mas do Nixon ele fica falando. Então foram coisas que me incomodaram. O livro não é chato, mas não foi tudo que eu esperava. E se eu encontrar outra biografia da Marilyn, eu acho que eu vou ler de novo, porque essa aqui não sanou minha curiosidade sobre a atriz. A minha quarta maior expectativa para esse ano era Coisas que Ninguém Sabe, do autor italiano Alessandro D'Avenia. Parênteses. Eu ainda não descobri como é que se fala o nome dele. Ano passado a gente leu Branca como Leite, Vermelha como Sangue e a gente adorou, né? Por isso mesmo, vocês podem imaginar que esse livro acabou entrando na minha lista de expectativa para esse ano. Mas eu não consegui ler. O que aconteceu? Eu peguei esse livro, se eu não me engano, umas 2 vezes para começar a ler. Li pouquinhas páginas, umas 10, 20 páginas. E sabe quando não tem aquela conexão? Não estava fluindo, e é um livro que eu tenho bastante expectativa para ler. Eu já vi ótimos comentários para esse livro. Então não é uma leitura assim que eu quero desperdiçar. Se não era o momento para ler, eu resolvi esperar, então minha ideia é ler ano que vem. A minha quarta maior expectativa para esse ano era Gente 6, do Tom Robb-Smith. Na verdade, dos livros da minha lista de expectativas, esse foi o único que eu não li. E na verdade tu nem comprou, né, Mari? Confessa. Eu nem comprei o livro. Na verdade, quando ele entrou na minha
minha lista foi aquele momento, assim, foi aquela coisa impulsiva. Por quê? Agente 6 é o terceiro livro de uma trilogia que começou com Criança 44, o segundo livro é Um Discurso Secreto. Eu li os dois já faz bastante tempo, acho que já faz uns 2 anos, e na época eu li até os dois, um em seguida do outro, porque a edição que eu tinha era uma vira-vira. Então eu terminei Criança 44, já li O Discurso Secreto, e Agente 6 já tinha sido lançado lá fora, mas ainda não tinha previsão da Editora Record de lançar aqui no Brasil. E o lançamento desse livro pela Record aconteceu no ano passado, bem no finalzinho do ano, poucas semanas antes da gente gravar aquele vídeo. E quando eu vi o lançamento do livro, foi aquela empolgação, assim, puxa, finalmente eu vou poder concluir essa trilogia, deu aquela vontade. Mas depois eu acho que isso passou um pouquinho, porque já faz tanto tempo que eu li os 2 primeiros livros, que isso já passou um pouco, eu já não lembro direito do que acontece, vocês sabem, né? A memória não é um forte nosso por aqui. Eu perdi um pouco essa vontade, assim, ainda pretendo ler Agente 6, mas já não é uma das minhas prioridades. Minha terceira maior expectativa para esse ano era Dark Places, da Gillian Flynn. Gillian Flynn, que também é autora de Garota Exemplar, um livro maravilhoso que a gente comenta aqui com uma certa frequência. O que aconteceu? Eu posso dizer assim, sem culpa por não ter lido, que a editora Intrínseca não lançou o livro, né? Eles já compraram os direitos para publicar aqui no Brasil, mas não sei quando que vão publicar o livro. Então, quando eles publicarem, tenho certeza que eu vou ser o primeiro na fila para comprar o livro. Eu vou ser segundo, enquanto essa expectativa só aumenta. E a minha terceira maior expectativa para esse ano era a trilogia da Névoa, do Zafon, que é composta pelo Príncipe da Névoa, O Palácio da Meia-Noite e As Luzes de Setembro. Eu gostei da trilogia, na verdade eu acho que ela foi bem o que eu esperava. Ela não é tão profunda quanto a trilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, porque essa é uma trilogia juvenil e foram os primeiros livros que o Zafon escreveu. Então, claro que eles não são tão bons quanto os livros daquela outra trilogia. Mas uma coisa que eu fiquei surpresa em ver e que me agradou bastante é que mesmo escrevendo para um público diferente, o Zafon consegue manter nos 3 livros todos os elementos que a gente conhece como sendo característicos deles. A narrativa dele é tão bonita quanto é naqueles outros livros. Ele usa os mesmos elementos de amizade, de amor, de aventura, o sobrenatural. Tudo isso aparece nesses livros também. A única coisa é que as histórias não são tão profundas quanto da trilogia adulta do autor. Então eu gostei bastante. Eu acho que os 3 livros são bons. Eu acho que O Príncipe da Névoa e As Luzes de Setembro, que é o primeiro e o terceiro, são os que têm um ritmo mais gostoso de ler, que não tem vontade de parar de ler. O Palácio da Meia-Noite foi que eu me enrolei um pouquinho mais, mas em termos de relação entre os personagens, eu gostei. Eu acho que O Príncipe da Névoa e O Palácio da Meia-Noite são os que se saem melhor. Então, de uma forma geral, eu acho que os 3 livros ficam mais ou menos no mesmo patamar. Eu já li os 3, só eu ainda não publiquei todas as resenhas, falta das Luzes de Setembro, inclusive do Merlin que eu falei antes também, eu tenho a resenha dele prontinha, ela só não foi ao ar ainda porque eu ainda não consegui encaixar ela no nosso cronograma de resenhas, mas essas resenhas vão ao ar em 2015. A minha segunda maior expectativa para esse ano era Quem é Você, Alaska, do John Green. E como todo mundo sabe, John Green não tem como decepcionar. Eu fiquei assim impressionado como esse pode ser o primeiro livro que uma pessoa escreve e publica. Porque a qualidade assim é absurda, não tem palavras para descrever o quão bom esse livro é. Os livros do John, eles são todos bem parelhos em termos de qualidade, né? Tanto que durante muito tempo foi muito difícil pra gente conseguir eleger um livro que seria o nosso preferido do John Green. E eu consegui com Quem é Você, Alaska, eu elegi ele como sendo o meu preferido. Eu ainda não me elegi o meu, eu tô em dúvida entre Quem é Você, Alaska e Cidade de Papel. Mas é bem engraçado que Quem é Você, Alaska, muita gente diz que é o melhor do John Green, muita gente diz que ele só perde pra Culpa das Estrelas, mas muita gente diz que ele é o único livro do John Green que não gostou, que detestou Alaska. Incompreensível. Eu também acho incompreensível, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso num outro vídeo, né? Que é possível. É bem possível, né? Como é John Green, né? É bem possível que esse livro entre na minha lista de melhores leituras do ano. Ou na minha. Ou na da Mari. Mas então a gente não vai se estender muito, mas o livro assim é de uma qualidade absurda. Personagens muito bons, a narrativa do John, né, ótima. E a premissa foi uma das premissas que eu mais gostei. Então, todos os aspectos que se olha esse livro é muito bom.
E minha segunda maior expectativa para esse ano era Boneco de Neve, do Ionesbo. Eu já tinha lido outros livros do autor, eu gosto muito dele, e até na época, muitos blogueiros estavam resenhando Boneco de Neve, estava sendo o primeiro contato deles com o autor, e estavam todos encantados pelo livro. E esse foi um dos melhores livros policiais que eu li esse ano. Para vocês terem uma ideia do quanto eu gostei, ou do quanto a minha expectativa era grande, ele foi um dos primeiros livros que eu li esse ano, eu acho que ele foi o terceiro livro que eu li esse ano, e mesmo eu estando lá na segunda semana de janeiro, eu acho, quando eu terminei, eu tinha certeza que ele ia ser um sério candidato à minha lista de melhores leituras desse ano. Não vou dizer se ele entrou ou não, porque a gente não vai dar spoiler, mas o que eu posso dizer é que ele passou pela peneira, assim, ele foi seriamente considerado, mas isso vocês vão saber mais no próximo vídeo. E a minha maior expectativa literária para esse ano era Saco de Ossos, do mestre Stephen King. Mas, porém, entretanto, todavia, eu não gostei muito assim desse livro. Acho que, considerando todos os livros do King que eu já li, esse foi o que eu achei mais difícil de me conectar tanto com o protagonista, que não brilhou tanto, e também não consegui me conectar muito bem com a história. E outro fator que eu não gostei muito é que esse livro ele tende um pouquinho mais para o sobrenatural, o que não seria um problema. Mas eu achei não o quesito sobrenatural, mas a história em si eu achei muito sem graça. Por ausência de palavra melhor, ficou sem graça. Assim, por se tratar do King. Por se tratar do King eu esperava muito mais. E outro fator relacionado a isso, né, como o sobrenatural, eu esperava que o King me fizesse sentir medo. Todo mundo fala que o King, nos livros assim que tende mais pro terror, tu não consegue ler o livro de noite e apagar a luz para dormir. Eu tava esperando isso, mas não foi o que eu encontrei. Algumas cenas tu ficava assim um pouquinho mais tenso, mas nada que me fizesse sentir medo, que fosse me impedir de apagar a luz antes de dormir. Então... Espera um pouquinho. Uma das próximas leituras dele vai ser It, então a probabilidade de que isso aconteça agora vai eu ser bem espero maior. sentir medo. Mas enfim, então por todos esses fatores foi uma leitura assim que me decepcionou um pouco. Eu esperava muito mais e não gostei do protagonista. Achei a história assim, a evolução da história um pouco mais lenta. A história em si, a premissa também, enfim, foram várias coisinhas assim que no geral me desagradaram. Então, dos livros do King que eu li, foi o que eu menos gostei. Eu acho que Saco de Ossos é um livro que, no geral, os fãs gostam bastante, né? Pois é. Eu lembro que até uns anos atrás saiu uma minissérie em 2 episódios, tinha o Pierce Brosnan, se eu não me engano, no papel do protagonista, e eram só 2 episódios. Eu até assisti a minissérie, não curti muito, mas eu lembro que os comentários eram que as pessoas assistiram, muitas pessoas assistiram o primeiro episódio e nem voltaram pro segundo pra terminar, porque acharam que a adaptação não fazia jus ao livro e que ela tava, enfim, estragando o livro. Então, quer dizer, é um livro que os leitores gostam bastante, mas não funcionou pra ti. Não funcionou comigo. É um livro que eu definitivamente não indico. King é autor de obras-primas, né? Mas não sei o que aconteceu com ele aqui. ou comigo, né? Talvez o problema seja comigo, mas enfim, não funcionou. E a minha maior expectativa para esse ano também é de Stephen King, era Misery, Louca Obsessão. Eu gostei bastante do livro, eu acho que a Annie Wilkes, que é a vilã da história, é uma das melhores personagens já criadas pelo King, porque a mulher é completamente louca. Ela é tão louca que ela chega a ser engraçada em alguns momentos, mas nem por isso ela deixa de ser assustadora. Eu gostei bastante do Louca Obsessão, principalmente porque foi o único livro do King que eu vi em que ele trabalhou com poucos personagens. E é difícil, eu comentei isso na resenha, é difícil um autor acertar e conseguir fazer uma boa história quando ela gira em função só da interação entre 2 personagens. Era o que eu ia comentar. E o King consegue fazer isso muito bem, e a gente é mais acostumada a ver livros do King com muitos personagens, então foi uma coisa que eu achei que ele fez muito bem. Mas apesar dele ser a minha maior expectativa para esse ano e de ser um livro do King que eu queria ler muito, porque eu vejo ele ser sempre super elogiado, eu acho que ele não foi o livro do autor que eu mais gostei esse ano. Na verdade, eu acho que os últimos 2 livros que eu li do King, um deles foi Misery, o outro foi A Dança da Morte, que é, eu acho que, uma das obras-primas do King, tamanho lá que ele tem pra isso. A resenha desse livro também tá prontinha, a gente só não foi ao ar ainda. Foram livros que eu tinha muita expectativa de que fossem ser
o livro do Stephen King que eu ia eleger como meu preferido. Assim como o John Green, eu ainda não consegui eleger um livro do King que seja o meu preferido. E para esses dois eu tinha essa expectativa. Eu achava que seriam os livros. Então, quando a expectativa é muito grande, a probabilidade de decepção é grande. Não que os livros tenham me decepcionado, mas eles não chegaram a superar Sim. toda a expectativa que eu É tinha. complicado, né? Talvez o livro pode ser muito bom, mas quando a gente tem uma expectativa tão grande De que assim ele seja o melhor, e não chega lá, né? é muito difícil que ele consiga cumprir tudo. E dá essa sensação de decepção mesmo que o livro seja bom. É, Então, porque tu esperava mais mesmo que ele não seja um livro decepcionante. Então, Misery é um ótimo livro, é um livro que eu recomendo. Inclusive, se eu não me engano, eu comentei na resenha que se alguém me perguntasse a indicação de um livro do King, uma pessoa que nunca leu Stephen King, eu acho que eu indicaria Misery, porque eu acho que é um livro que mostra muito bem o que o King sabe fazer. É uma história de suspense, é um livro relativamente curto. Isso, Curtíssimo. gente, é um livro muito curto quando se trata de Stephen King, né? Então, gostei bastante, não me decepcionei com a minha maior expectativa. bom pessoal, então essa foi a primeira parte do nosso especial de fim de ano. E nos próximos dias a gente vai estar contando pra vocês quais foram as nossas melhores leituras desse ano, né? E também quais são as nossas maiores expectativas literárias para 2015. E enquanto isso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso, pessoal. Até os próximos vídeos. Até!